Eu sei que você já conhece essa história, mas eu estava relendo o livro de Êxodo quando as pragas vieram sobre o Egito, antes da saída do povo de Israel. E é interessante ver como a história se repete, como a Bíblia não está tão distante da nossa realidade. Eu quero compartilhar com você 5 lições que nós podemos aprender com esse texto. A primeira é: a tribulação revela o nosso coração. Cada vez que uma praga vinha sobre o Egito, está escrito que o coração de Faraó se endurecia. E você pode argumentar que foi Deus quem disse que faria isso, e foi mesmo. Mas muitas vezes Deus permite situações na nossa vida exatamente para revelar a dureza do nosso coração. Essa é a lição de Faraó. Quanto mais orgulhoso ele era, mais atribulado ele foi. E quanto mais atribulado, mais teimoso ele ficava. Êxodo 9:34 diz que quando Faraó viu que a chuva, o granizo e o trovão tinham parado, ele passou a pecar ainda mais ao endurecer o próprio coração. Na praga das rãs, por exemplo, Moisés deu a Faraó a oportunidade de escolher quando queria que ela encerrasse. E para uma pessoa com a casa coberta de rãs, eu diria ontem, mas Faraó disse amanhã. Ele preferiu lidar com a perturbação do que abrir mão do controle. A síndrome de Faraó, ela alcança o coração obstinado. E quantas vezes nós não somos acometidos por esse mesmo mal? Nós recebemos uma bênção e então voltamos a viver normalmente, ignorando o Senhor completamente. Na hora da aflição, a gente pede oração e quando o alívio da graça vem, o nosso coração volta a se afastar. E nem sempre esse afastamento é saindo da igreja, porque muitos estão distantes do Pai, mesmo estando envolvidos com a congregação. Faraó, ele não saiu do Egito nem quando a praga vinha, nem quando a praga saía. Então, cuidado com a rotina que você tem que ignora a comunhão com Deus. Cuidado com as companhias que você tem que são como os magos de Faraó, que tentam justificar tudo que Deus faz como algo natural, algo possível. A mentalidade humanista que inativa o poder de Deus. Saiba que nenhuma circunstância saiu do controle de Deus. Ele é soberano e se Ele permitiu algo, Ele tem propósito nisso. Seja te revelar, seja te libertar. A segunda lição é: obediência não é seletiva. No dia que Deus chamou Moisés, Deus disse: eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disse. E por várias vezes no relato bíblico está escrito que Moisés e Arão fizeram exatamente o que o Senhor lhes ordenara fazer. Eles falavam o que Deus mandava falar, faziam o que Deus mandava fazer, ainda que isso lhes custasse muito. Por exemplo, Moisés se achava um orador medíocre. Arão poderia se sentir como se estivesse sendo usado porque ele era só um porta-voz, talvez. Eles foram ameaçados de morte, eles foram levados na brincadeira, tendo que ir e voltar várias vezes diante de Faraó, mas nenhum temor, interno ou externo, os fez desobedecer, porque obediência não é seletiva, obediência é integral. Ou você obedece 100% ou você não obedece at all, de jeito nenhum. O coração obediente não escolhe quando ou como obedecer, ele só obedece, porque a obediência ela não está relacionada à situação, mas sim a quem deu o comando. Quem obedece não olha o tamanho do desafio, mas o poder de quem o enviou. Por que vocês acham que Abraão foi capaz de obedecer sem questionar e sem demorar para sacrificar Isaac? Porque ele conhecia o poder milagroso do Deus que tinha lhe pedido. Então, a obediência, ela revela o tamanho da nossa fé. Se Deus te deu um comando, obedeça. Terceira lição: tudo o que Deus fala, Ele faz. Praticamente a cada praga, o versículo se repete: como o Senhor dissera que aconteceria. Deus falou e Deus fez. Mas ainda assim, Faraó duvidou. E a síndrome de Faraó, ela sempre nos fará duvidar da palavra de Deus. Então, cuidado. Quando a dúvida entra, o coração se corrompe. Mas quando a fé se movimenta, a incredulidade foge. Quando Moisés foi a primeira vez falar com Faraó, a situação piorou. E Moisés questionou Deus: de que valeu o Senhor me enviar? Mas para a incredulidade do coração de Moisés, Deus liberou uma promessa que fortaleceria a sua fé. Deus disse: agora você verá o que eu farei com Faraó. Toda vez que você duvidar, lembre-se da promessa. Deus falou, então confia, porque você vai ver o que ele vai fazer. Não importa quanto tempo isso vai demorar para acontecer, mas os seus olhos vão ver. Quarta lição: Deus ouve e responde
a intercessão. Toda vez que Moisés orava, Deus respondia. Êxodo capítulo 8, no versículo 13, diz que Deus fez como Moisés tinha lhe pedido. E assim era toda vez que ele ia clamar para que alguma praga cessasse. Queridos, Deus não é indiferente à oração do seu povo. Quando você ora, ainda que seja por uma pessoa consideravelmente ruim como Faraó, a graça de Deus é maior que o nosso julgamento e mais excelente do que a nossa capacidade. Ela alcança tanto o pecador que clama, quanto o pecador que precisa, porque no final, somos todos indignos e todos precisamos da graça de Deus. Mas como escreveu o apóstolo João, essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Graças a Deus que ele nos ouve. Não desista de interceder. E a quinta e última lição: o propósito sempre será que nós conheçamos o Senhor. Independente da situação, o propósito não muda. Êxodo 7,17 diz: por isso Adonai diz, isso fará você saber que eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 8, versículo 1, eis o que o Senhor diz, deixe o meu povo ir para que eles me adorem. Êxodo capítulo 8, versículo 10, na parte final do versículo, Moisés disse que por meio disso aprenda que o Senhor nosso Deus não possui rival. Versículo 22 do mesmo capítulo, para que você perceba que eu sou o Senhor ali na terra. Êxodo 9, versículo 14, para que percebam que eu sou ímpar em toda a terra. Êxodo 9,16. No entanto, é por essa razão que eu o mantive vivo, para mostrar-lhe o meu poder e para que o meu nome ressoe por toda a terra. Êxodo 9,29. Para que você possa saber que a terra pertence ao Senhor. Êxodo 10, no versículo 2. E para que você conte a seu filho e a seu neto a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles, para todos saberem que eu sou o Senhor. Em todo tempo, a intenção de Deus é claramente revelada. Ele queria se fazer conhecido. Até o ruim, vamos dizer assim, que Deus permite, é para que nós o conheçamos, para que nos aproximemos e para que a gente o adore. Então aprenda a lição que Faraó não aprendeu. Não deixe o seu coração endurecer, a ponto de você não mais perceber que tudo que Deus faz e permite é para que você possa conhecê-lo. Ele quer se revelar para você e ele pode mover os céus e terra para isso, como ele fez no Egito. Portanto, está escrito em Hebreus capítulo 4, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar da promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Assim que nos aproximemos confiantes do trono, a partir do qual Deus concede a sua graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento de necessidade. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.